Olá, eu sou Daniel Mitelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores do Paraná para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa de hoje é a soberania tecnológica. Para tratar desse tema, contamos com a presença de Sérgio Bertoni, presidente da Fundação Blogosfero, e também Paulo Henrique de Lima Santana, militante do software livre. Paulo, Sérgio, muito obrigado pela presença no programa. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, para a gente começar esse bate-papo, Serginho, você podia explicar para a gente em que etapa do desenvolvimento socioeconômico nós estamos hoje e como esse debate da soberania tecnológica se insere? Bom, nós estamos no olho do furacão da mudança de uma era. Nós vivemos as revoluções da era industrial, depois o capitalismo financeiro, e agora a gente está no olho do furacão dessa revolução da sociedade, da informação, da sociedade do conhecimento. Ela se caracteriza pela predominância ou pela preponderância do conhecimento e da informação sobre os demais modos de produção. Então, nessa sociedade do conhecimento, o que é importante não é a produção material em si, mas sim a produção de conhecimento, a chamada produção imaterial. Então, dois exemplos de empresas que já atuam na sociedade do conhecimento. A americana Apple, ela não produz nenhum aparelho desses que são vendidos nas lojas. Ela vende o projeto, ela faz o projeto, entrega esse projeto para empresas terceirizadas que efetivam e produzem isso, e aí ela vende esse produto com a marca dela, mas ela não produz, ela só produz o projeto, o conhecimento, a tecnologia. Por exemplo, um iPad, o produtor chinês que o produz efetivamente fica com $7 dos $500 que custa esse iPad nos Estados Unidos. A Apple fica com 150, só por produzir o projeto, né, a concepção tecnológica da coisa. Outra empresa é aqui no Brasil, a Embraer. Ela é hoje uma produtora de aviões, só que o grande foco da Embraer não é montar o avião, é fazer o desenvolvimento do aparelho, desenvolver o projeto, encontrar as pessoas, as empresas que vão fornecer para ela e administrar essa cadeia produtiva da montagem do avião. E, além disso, ela tem um grande departamento de produção de software. Então, muita gente critica a Embraer, dizendo a Embraer é uma amassadora de latas, a Embraer é uma montadora que pega peças de tudo quanto é lugar e junta. Isso é parte da verdade. A aviônica é toda produzida nos Estados Unidos. Mas o uso da aviônica depende do software que a Embraer produz. Então, a Embraer também produz software. E é esse software que a Embraer produz é que dá o diferencial de economia, de altura, de voo, de velocidade, etc. e tal. Então, são duas empresas que já estão atuando nessa sociedade do conhecimento, onde a produção material, o avião, o computador, a mesa, a cadeira, são consequência da produção intelectual e material que essas empresas produzem. Então, e é muito difícil para a gente que está acostumado com a produção material, principalmente eu, por exemplo, vim da indústria automobilística, eu aprendi toda a minha formação foi trabalhando com ferramenta, com graxa, desbastando metal, etc. e tal. Então, para mim, isso era produção. É muito difícil para quem está acostumado com isso entender que a produção material ela vai perder o sentido. Né? E, além disso, você tem o desenvolvimento da nanotecnologia, que é uma ponta da ciência que vai passar a produzir as coisas a partir de laboratórios, a partir da manipulação de partículas infinitamente pequenas e vai montar um produto de baixo para cima, como eles dizem. Ou seja, você vai no laboratório e você vai juntar as nanopartículas de carbono com não sei o que lá, etc. e tal, e vai montar uma mesa, vai montar um carro, vai montar o que for na produção material. Então, os governos dos Estados Unidos, da Europa, Japão e também o governo brasileiro têm investido muito no desenvolvimento da pesquisa de nanotecnologia, porque essa vai ser a grande ponta lá na frente.
Paulo, você que, além de militante aí do software livre, também tem a formação, né, nessa área das ciências da computação. Você poderia explicar até, penso para o nosso público, primeiro essa diferenciação aí, o que é software, o que é hardware, e qual a importância desse debate da soberania tecnológica? Bom, hardware é o computador que a gente usa, equipamento que a gente usa. Hoje vem se difundindo cada vez mais a ideia de você usar hardware que você possa levar consigo, né? Celular, tablet e equipamentos cada vez menores. E o software é basicamente os programas que fazem esses equipamentos funcionarem. O software livre ele foi criado nos anos de 1970 dentro da Universidade dos Estados Unidos, do MIT. E a ideia é que os programas que são desenvolvidos para fazer o hardware funcionar, eles sejam livres, as pessoas possam copiar e utilizá-lo livremente. E aqueles que entendem do desenvolvimento de programas possam utilizar aquilo que já foi desenvolvido, reaproveitar esse código para usar em projetos novos. Então o software livre ele vem trazer uma abertura, vem trazer uma possibilidade que mais pessoas possam usar mais computadores e utilizar mais programas. Alguns são gratuitos, né? O software livre ele não significa que o software é gratuito, mas a maioria dele é de fato. Mas o desenvolvedor ele pode cobrar pelo desenvolvimento desse software, mas ele permite que o conhecimento tecnológico seja passado adiante. Quer dizer, aquele que detém um conhecimento, que desenvolveu um programa inicial, ele possa passar para frente esse conhecimento, outras pessoas possam aproveitar e desenvolver uma cadeia produtiva em cima do software. Existe também um movimento de hardware livre, que a ideia é que as pessoas que têm condições, que têm equipamentos para isso, possam desenvolver o hardware e baratear ainda mais o custo dos equipamentos. Perfeito. Sérgio, então voltando a esse debate aqui, quais são os passos, né? Qual o caminho aí que nós temos para trilhar, e em especial o Brasil, para buscar e para alcançar uma soberania tecnológica hoje? O Brasil vai ter que investir muito em tecnologia. Você teve até agora tímidos investimentos nessa área. Muitas vezes a gente fica ainda na posição de consumidor de tecnologia, achando que o bonito é comprar um computador ou um iPhone ou uma coisa, um smartphone que foi recém-lançado não sei aonde e vai usando com maior entusiasmo, porque o brasileiro gosta muito de novidade, gosta de ficar sempre atualizado tecnologicamente, mas a gente não discute quem é que faz esse equipamento, como ele é usado e como qual a informação que é veiculada ali está à disposição de quem. Então é muito importante o Brasil desenvolver tecnologias próprias, principalmente na área de software, né, de plataformas brasileiras livres, para ficar não só na condição de usuário, mas também na condição de desenvolvedor. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa bastante bizarra. Um amigo me relatou que ele recebeu um vídeo que ele estava produzindo com outro parceiro de outro país e esse vídeo chegou através do Google Docs. E quando esse amigo foi subir o vídeo para o YouTube, tinha uma mensagem no YouTube dizendo: olha, esse vídeo foi denunciado como impróprio no dia 3 de abril de 2013. Aí, engraçado, né? Por quê? Porque o vídeo foi finalizado hoje, foi enviado hoje, né? E como o outro parceiro lá usou o Google Docs, e o YouTube é do Google Docs, provavelmente houve um rastreamento do vídeo e ele já estava proibido antes mesmo de ser publicado. Porque, claro, ele tinha algum conteúdo que desagradava aos poderes estabelecidos no norte do planeta. E, então, esse é um risco que a gente tem hoje. Outro risco que nós corremos e que precisamos investir bastante é que toda a comunicação digital, ou seja, internet, todos os cabos de telefonia, etc. e tal, que saem do Brasil e da América Latina, passam obrigatoriamente para os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos quiserem cortar a nossa comunicação com o mundo, eles somente desligam a chavinha, né, e nós ficamos sem comunicação. Nós não temos nenhum cabo subterrâneo
É só tirar da tomada lá. Saindo, só tirar da tomada. Não temos nenhum cabo subterrâneo saindo daqui do Brasil pela África ou pela Austrália, ou do Chile para a Austrália, para fazer uma comunicação alternativa. E o Assange, o Julian Assange do Wikileaks, ele tem chamado muita atenção, todo mundo sabe que ele está lá exilado na embaixada do Equador em Londres, né? Ele tem chamado muita atenção para isso, que toda a comunicação da América Latina passa pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm servidores enormes captando toda essa informação e armazenando. Não necessariamente estão analisando e usando, mas se precisar, a informação já está ali. Então é um perigo muito grande, principalmente no momento que a informação passa a ser determinante no processo produtivo, né? Então o Brasil vai precisar desenvolver suas próprias plataformas, suas próprias tecnologias e, além disso, ter hubs de roteamento de informação aqui no país, que a gente tem tudo isso concentrado nos países do norte. E outra coisa que é importante é a gente ter repositórios públicos, ou seja, grandes servidores que fiquem armazenando a informação produzida aqui no Brasil. Porque senão vai chegar um dia que alguém vai falar, não, essa produção é nossa, é minha, e não é do Brasil, essa cultura brasileira não existe, só existe aquilo que Hollywood, por exemplo, quiser que exista. Bom, Repercute vai agora para um pequeno intervalo e nós já voltamos com esse debate. Até breve. Ei, coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse Você está passarinho preso, louco. você vai pra O galo cadeia, é um louco, assassino ele de comeu o coelho. coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná, falando hoje sobre a soberania tecnológica. Paulo, você estava explicando para a gente no bloco anterior um pouco mais sobre o que é o software livre e esse movimento que vem aí desde a década de 70. Você poderia falar para a gente um pouquinho melhor a questão das diferenças principais entre o software livre e o software proprietário, a questão de custos e como ele está sendo usado hoje no Brasil? O movimento nasceu com a ideia de que todo programa de computador ele deve ser aberto, deve ter o código aberto, ele deve ser pode ser livremente distribuído e que as pessoas possam passar adiante esse conhecimento. Basicamente o que difere o software aberto do fechado é que no fechado ele não permite isso. Então a empresa desenvolve um programa de computador e ela, na verdade, ela não te vende o programa, ela te dá o direito de usar aquele programa. Então, quando você instala um programa no computador da maioria das grandes empresas, por exemplo, um editor de texto, a planilha de cálculo, você concorda com a ideia de poder utilizar o programa em um computador apenas. Então, você não pode pegar aquele programa e copiar para outra pessoa, porque isso é considerado o que tem se chamado hoje de pirataria, de cópia ilegal. Então, você tem o direito de usar o programa naquele computador para determinada tarefa. O software livre já trabalha com a ideia ao contrário. Você tem liberdade de usar quantas vezes e quantos computadores você quiser aquele programa. Você pode copiar para quantas pessoas você quiser e
E se você tem conhecimento suficiente, você pode ver o código. O código é, digamos assim, a receita do bolo de como o programa é feito. Então as pessoas podem olhar esse código, alterar e novamente distribuir livremente. Alguns software livres, o software livre pode ser vendido, ele não é necessariamente software grátis, software livre não é software grátis, mas como a comunidade hoje trabalha, a comunidade mundial que trabalha com software livre, ela procura se ajudar bastante, muitos desses programas são livres. Você pode fazer o download de um editor de texto, de uma planilha de cálculo, de um programa de apresentações, de um sistema operacional, sem pagar nada a ninguém. Basta você ter internet suficiente. Você também pode baixar esse programa, gravar num CD e vender para outra pessoa. É permitido você vender essa cópia, porque ele te dá a liberdade de você fazer isso. É importante que as pessoas entendam que o código aberto é interessante para aqueles que entendem de computação, que conseguem desenvolver. Mas para aqueles que não entendem, você tem a liberdade do conhecimento. Então, mesmo que você não vá alterar o programa, você usar um software livre, você está promovendo a liberdade do conhecimento. Você tá deixando que outras pessoas aprendam com o programador original, com a pessoa que criou aquele programa. O software livre, o sistema operacional GNU Linux, que é um sistema operacional mais conhecido, desenvolvido em software livre, ele tem várias vantagens em cima do sistema operacional mais vendido hoje, que é um sistema proprietário. Por exemplo, ele não tem problema de vírus de computador, que tanto afeta os computadores com esse outro sistema operacional. Com o Linux você não tem esse problema, porque ele é mais protegido contra vírus. Não é que ele não existe, não é que ele não pode ser afetado, mas ele é muito mais protegido contra vírus. Ele é mais seguro também, é mais difícil de você invadir e ele dá menos problema. Então, aquilo que as pessoas estão acostumadas a travou o computador, você vai lá e reinicia o computador. O Linux, que é um software livre, isso raramente acontece. Você tem uma estabilidade muito maior porque ele é desenvolvido por programadores no mundo inteiro. Então, quando as pessoas olham o código e apontam os defeitos, é muito mais fácil corrigir. É muito mais fácil você evitar os problemas que podem acontecer. Perfeito. Bom, Serginho, a gente viu aí recentemente que o Estado do Paraná, né, apesar da legislação vigente que nós temos aqui, fechou um grande contrato aí com a Microsoft, né, para fornecimento de softwares para o Estado e tal. Na tua avaliação, e nesse debate que a gente está fazendo, isso não seria prejudicial, né, para que a gente alcance de fato uma soberania tecnológica? Totalmente, totalmente. Isso que o governo do Estado faz é um crime contra o país, né? Eu não tenho problema nenhum em afirmar isso, principalmente porque a Celepar era um dos centros de excelência de desenvolvimento de software livre no Brasil e no mundo, e com esse acordo ela vai passar a ser uma mera terceirizadora, uma mera contratadora de empresas quarteirizadas para aplicar o software da Microsoft. Uma coisa que é terrível nessa história é o seguinte, que essa política do governo estadual está de acordo com a política de controle dos Estados Unidos. Por que isso? Porque a Microsoft é sabidamente uma empresa que fez um acordo com os órgãos de segurança norte-americanos quando ela enfrentava um processo contra o órgão antitrust, né, antimonopólio dos Estados Unidos. Ele estava processando a Microsoft por monopólio. Ela foi lá e fez um acordo com os caras, liberando as chamadas backports. Né, nós conhecemos no computador algumas saídas, algumas portas, que são essas conexões aí visíveis, físicas, que a gente impõe o USB, põe a impressora, etc. e tal. Mas dentro do sistema operacional, dentro da máquina, você tem portas lógicas, portas de acesso numérico, né, chamados os backports, e esses backports estão abertos no Windows, eles estão abertos para a CIA, para o FBI, para a NSA, para todas as agências do Serviço Secreto norte-americano. Então você, usando uma máquina com Windows, em qualquer lugar do mundo, você é possível de ser rastreado por esses serviços secretos. Basta que eles encontrem alguma palavrinha na sua comunicação
que eles considerem uma palavra duvidosa ou que indique que você é um terrorista. Aí eles vão lá e começam a bisbilhotar a tua máquina. Já no Linux, os backports estão fechados. Você não tem esse acesso nas máquinas com Linux. É isso. Então, ao fazer esse contrato, o que o governo do estado está fazendo? Ele está entregando toda a informação, toda a cultura, todo o conhecimento do Paraná de graça para uma empresa transnacional que o único objetivo dela é encher os cofres do Bill Gates. Ela não tem outro objetivo, né? Então, é uma coisa muito complicada porque vai também podar o desenvolvimento do conhecimento. Isso que o Paulo colocava é muito importante. O software livre ele é baseado num conceito de compartilhamento de conhecimento. Porque parte-se também do princípio, assim como Santos Dumont, o inventor do avião, né, ele também tinha esse conceito. Para mim, ele é o primeiro cara do compartilhamento de conhecimento na história da humanidade, porque ele distribuiu os projetos do avião para que o pessoal pudesse montar os aviões e construir os aviões livremente. Ele dizia isso e o software livre também é baseado nesse conceito. O conhecimento que eu tenho foi adquirido em sociedade. Então, nada mais honesto, nada mais justo do que eu devolver para a sociedade esse conhecimento que eu aprendi convivendo com as pessoas. Então, eu devolvo para as pessoas. A minha genialidade está em poder absorver esse conhecimento, transformá-lo em algo que eu possa devolver para a sociedade. Isso o Santos Dumont falava, e o governo do estado agora está dando um tiro no Santos Dumont, vamos dizer assim. Paulo, nesse debate ainda, na sua opinião, por que os governos não investem mais, né, no software livre, na produção, na pesquisa? Primeiro há um lobby muito forte dessas empresas para ficar perto do governo, para que os governos comprem software, né? A gente sabe que a pressão que os governos recebem é muito forte. A gente tem relatos de prefeituras onde o pessoal das empresas vão lá oferecer o software e pressionam bastante. Então, às vezes é difícil, né? A gente sabe que a questão política, quando envolve empresas e recursos financeiros, é bem complicado. Alguns são também por desconhecimento, né? Algumas administrações desconhecem que existe software livre. E aqueles que conhecem veem a importância do uso dessa ferramenta, desse tipo de ferramenta. O governo federal tem investido em software livre, menos do que a gente gostaria. A gente gostaria que o governo federal investisse ainda muito mais, mas está tentando trabalhar com isso. Tanto é que o Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná desenvolve um sistema operacional chamado Linux Educacional, que é para ser usado nas escolas. Quer dizer, um sistema que não vai ter custo para o governo, não vai ter um custo de aquisição. O pessoal que aprender utilizando esse sistema operacional, eles podem baixar da internet essa mesma versão do sistema operacional e instalar em casa sem nenhum tipo de custo, sem precisar comprar nenhum tipo de software. Eles podem redistribuir sem estar fazendo pirataria. Então, eu acho que os governos têm que estar mais atentos a isso. Normalmente, as pessoas de movimento de esquerda são mais ligados nesse tipo de informação, de troca de conhecimento, de tentar economizar para investir em outras áreas, porque ao invés de gastar com compra de software, né, o governo poderia estar investindo em outras áreas, né, comprando equipamentos ou investindo em saúde. Então, hoje, a gente pode afirmar que não é necessário um governo investir na compra de software, sendo que existe software livre e sistema operacional Linux. Legal. Nesse debate ainda, Sérgio, você poderia explicar para a gente, né, a gente já está quase encerrando nosso programa, mas dizer para a gente o que é essa iniciativa do Blogosfero e dizer rapidamente onde é que as pessoas podem ter mais informações sobre isso? O Blogosfero ele é um desenvolvimento de uma tecnologia de blogs e de redes sociais brasileira, 100% nacional, desenvolvido a partir do software livre Nosfero, da Colivre, que é uma cooperativa de tecnologias livres lá da Bahia. Ele surgiu a partir de uma necessidade da blogosfera paranaense, em 2010, em ter uma plataforma de hospedagem de blogs e de rede social segura, onde a nossa informação não fosse apropriada por empresas comerciais de outros países.
e que também os conteúdos não fossem retirados do ar arbitrariamente. Então, a partir daí surgiu o Blogosfero, que é uma plataforma de comunicação, de rede social, onde a informação que você publica lá, ela é tua, ela não é do provedor, como é no caso das redes comerciais. Às vezes a gente não lê, né, a maioria das vezes a gente não lê os termos de uso. Os milhões de páginas. Quando você publica uma foto no Instagram, essa foto não mais lhe pertence. Essa foto é no Instagram, está nos termos de uso isso. No Facebook, no Twitter e outras redes sociais comerciais, a mesma coisa. Porque é com essa informação que você publica, com esse trabalho que você entrega de graça para eles, é que eles fazem dinheiro. E no caso do Blogosfero, não. O Blogosfero não faz dinheiro porque ele não é uma empresa comercial, ele é uma rede social e toda a produção de conhecimento é de quem o produz e não da rede. Então, esse é um diferencial muito grande, muito importante, e além disso, o usuário ele pode ajudar no desenvolvimento dessa rede. Eu não sei programar, mas eu vi um problema, eu não estou gostando disso, eu gostaria que o design fosse diferente. Tradução também. Tradução, posso mandar a sugestão para o pessoal do desenvolvimento, posso entrar em contato com as pessoas que desenvolvem o software e dar a minha sugestão e as pessoas vão implementar isso. Outra vantagem é, se você tem um problema no Twitter, você vai reclamar para quem? Se os caras estão todos nos Estados Unidos, a maioria dos brasileiros não fala inglês, aqui não, você tem a plataforma perto de você, as pessoas que desenvolvem estão perto e você pode interagir com essas pessoas e pode ajudar na melhoria. Para você usar o Blogosfero é muito simples, é blogosfero.cc na internet, entra lá, inscreva-se e utilize. Lá você tem a rede social, você tem um fórum, você tem agenda, você tem o provedor de blogs, tudo junto. E quando você também, um diferencial interessante é que quando você publica no blog, automaticamente já sai na rede social que tem uma notícia nova. E se alguém fizer um comentário na rede social, o comentário automaticamente já entra lá no blog também, um comentário para esse artigo. E essa interação é constante. Né? Bom, bacana. Gostaria mais uma vez de agradecer bastante a presença de vocês, Sérgio, Paulo. Acho importante a gente manter esse debate cada vez mais vivo. E agradecer também a você, telespectador, que nos acompanhou até esse momento. Muito obrigado. Acompanhe-nos sempre pela rede, no Facebook, né, da CUT do Paraná. E até o próximo programa.